Oi, povo doce, tudo bem com vocês? Me digam, quem não gosta de um bolinho simples e caseiro no meio da tarde, com um café, com um leitinho, mas assim, não é qualquer bolo, é aqueles com cheirinho de infância que te transportam lá de volta para o passado. O meu nome é Denise Ferreira, para você que não me conhece, e hoje eu trago uma receita que você pode adaptar para 10 sabores de bolos caseiros. Como eu disse, com essa receita base você consegue adaptar para até 10 sabores diferentes de bolos caseiros e eu vou te mostrar 3 adaptações. Porque 10 bolos seria muita coisa aqui em casa e já estamos todos acima do peso. E antes de começar a te passar a receita, eu quero te pedir para se inscrever no canal. Então, se você não é inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa também as notificações, porque assim que um vídeo novo aparece no canal, você recebe uma notificação e vem assistir. Temos vídeos novos toda semana. Nosso canal está crescendo devagarzinho, lentamente, mas estamos cada dia mais formando aí um grande grupo, uma turma de doces empreendedores por esse Brasil todo. A receita completa está aqui embaixo no box de informações e sem mais delongas, vamos lá para as nossas receitas. Vamos começar levando os líquidos no liquidificador, os ovos, o leite e o óleo e também o açúcar. Colocamos tudo no nosso copo do liquidificador e vamos bater. Depois disso adicionamos o trigo e batemos mais uma vez. Você pode fazer esse processo no liquidificador ou manualmente se preferir. Adicionamos a nossa essência, eu estou usando essência de baunilha e batemos mais um pouquinho. E essa é a nossa massa base, olha só que linda que ela fica, bem cremosa, bem espessa. Para o nosso bolo formigueiro eu adicionei meia xícara de granulado forneável. Vou untar a minha forma com o spray desmoldante da Mago e vou colocar a minha massa e levar para assar. O tempo médio varia, a minha demorou em torno de 30 minutos para ficar pronta. E aqui está o resultado. Pena que não dá para sentir o cheirinho através do YouTube, porque tá tão cheiroso. E você pode diminuir a quantidade de granulado se você quiser menos. Eu achei que essa quantidade ficou perfeita. Todo mundo adorou por aqui. Para a nossa versão do bolo de leite ninho, vamos adicionar 1/4 de xícara de leite ninho na nossa massa base, ok? Basta adicionar e bater tudo como fizemos da primeira vez. Colocamos na nossa forma untada e levamos para assar. Vou usar o leite condensado como cobertura e também vou usar o leite em pó e vai ficar perfeito. Aqui eu tenho a nossa massa base tradicional e nela eu vou adicionar então o maracujá. Eu estou usando a fruta, mas você pode usar sim o suco concentrado, daqueles que se encontra aí para comprar nas garrafinhas. Claro que não dá para comparar a qualidade da fruta, não é mesmo? Levamos para assar também e levou mais ou menos 30 minutos para assar. Para fazer essa calda, eu levei ao fogo meia xícara de polpa de maracujá, meia xícara de água, meia xícara de açúcar e cozinhei até reduzir, uns 8 minutinhos.
Geralmente os bolos caseiros eles não vão com nenhum tipo de calda ou cobertura, mas você fica à vontade para fazer caso você queira. É sim um diferencial. Eu vou usar calda no bolo de maracujá e também vou fazer uma coberturazinha no bolo de leite ninho. Então realmente fica a seu critério se você quer ou não oferecer esse diferencial para o teu cliente. E claro que eu não estou aqui só para te passar a receita, nada disso. Vamos lá para as dicas de ouro que vem acompanhado para você que quer começar a vender bolos caseiros ou que quer incluir esse produto no seu cardápio. O primeiro passo de todos é elaborar um cardápio dos bolos que você pretende oferecer para o seu cliente. Sim, faça um cardápio, uma lista dos bolos básicos que você vai disponibilizar e tenha consciência que esse bolo, quanto mais fresco for entregue, melhor. Você pode estipular um horário para esse cliente vir buscar os bolos com você. Por exemplo, anuncia lá na tua página, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, que toda terça e quinta, às 15 horas, você vai ter bolo fresco esperando o cliente. E aí, às 15 horas, tenha todos os bolos assados e fresquinhos, porque os clientes podem vir, então, buscar com você. Uma outra opção é trabalhar com a venda em porta, nas ruas, e também por encomenda, onde o cliente vai ver o seu produto na rede social, no seu site ou no WhatsApp, vai ver, vai encomendar contigo. E aí, a partir do momento que ele encomendar, é que você vai produzir esse bolo para ele. E se você está se perguntando qual é a forma, qual é o tamanho de forma que eu usei para fazer os meus bolos, o que eu indico é que você faça todos de um tamanho padrão. E o tamanho padrão, que geralmente comercializam nessas lojas e casas de bolinhos caseiros, é esse aqui com o furo no meio, né? Uma forma redonda, tradicional, porém com um furo no meio. E ela tem 15 centímetros de diâmetro. Então, essa sim é a minha forma favorita para trabalhar com os bolos caseiros. E inclusive essa aqui é lá de uma empresa chamada Luferpan, que é uma empresa aqui do sul do Brasil, que tem formas e assadeiras muito bacanas, muito resistentes. Eu tenho essa aqui já há um tempão e tenho usado ela para assar os meus bolos caseiros e até que está em um estado muito digno de continuar sendo usada. Vou deixar o contato dessa empresa, da Luferpan, aqui na caixa de informações, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais e tal, porque eles fazem envios para todo o Brasil, tá? A validade média desses bolos caseiros é entre 3 a 5 dias, porém, como eu já disse, quanto mais fresquinhos forem entregues ao cliente, maior vai ser o resultado positivo que você vai causar nesse cliente seu. E você pode vender numa faixa de preço que varia de 10 a 20 reais. Isso varia muito de região para região, de cidades, de bairro. Também vai depender de você fazer as contas certinhas aí dos teus custos para ver quanto que você gastou, mas é uma média que não acaba não sendo menos de 10 nem mais de 20. Eu vou deixar a fotinha desses bolos que eu fiz que estão aqui, ó, perfumando o ambiente lá nas minhas redes sociais. Então, se você não me segue no Instagram, no Facebook, não deixa de me seguir, porque lá a gente consegue se comunicar mais fácil e também acaba rolando às vezes spoiler do vídeo que vai sair e a gente consegue aí ter uma conexão mais forte, assim como eu e aquele bolo de maracujá que eu vou comer daqui a pouco, um pedaço. E se você está me questionando por que eu uso óleo, sendo que muitos bolos caseiros acabam sendo feitos com manteiga ou margarina, a resposta é simples. A manteiga ou margarina em temperatura ambiente, acontece o quê? Endurece. O óleo já não. O óleo, por ser líquido, ele tende a permanecer em sua consistência líquida. Então, os bolos com óleos, eles são um pouco mais úmidos e mais molhadinhos, se mantêm mais tempo dessa forma. Então, minha opção é sempre trabalhar com óleo quando eu vou trabalhar com os bolos caseiros. Mas isso é uma opção minha. Se você faz os seus com manteiga ou margarina, me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber se dá certo para você, se você gosta e tudo mais. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Se você está gostando desse tipo de vídeo, onde eu trago receitas, passo a passo, tô saindo um pouquinho, né, só da conversa com vocês, estou indo para a cozinha e botando a mão na massa e mostrando um pouquinho do que eu sei fazer. Estão gostando desse tipo de vídeo? Deixa o joinha aqui embaixo, porque esse é o termômetro que eu uso para saber se eu gravo mais vídeos ou não. Um super beijo para você, sucesso e até o próximo vídeo. Eu vou pular com os meus fãs!